Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa gravação. Hoje o nosso tema, dentro da nossa caminhada de história geral, é a Revolução Chinesa e etapas da construção do Estado Socialista. Então vamos imediatamente aqui compartilhar a tela com vocês, para projetar o PowerPoint. Assim? Ok. Então, em primeiro lugar, para trabalhar a questão da Revolução Chinesa, vamos lembrar que a ação do imperialismo na China, a partir da década de 1840, mais diretamente com a Guerra do Ópio e a intervenção britânica, ela gerou dentro da sociedade chinesa reações contra não só os estrangeiros, considerados inferiores, etc., mas também contra o próprio governo imperial chinês, considerado fraco diante daquele tipo de ação imperialista. Não conseguiu reagir à altura e manter a integridade do território chinês. As principais potências europeias começaram o processo da chamada partilha da China, abertura da China, retalharam o litoral chinês segundo os seus próprios interesses. Então, houve reações, algumas revoltas internas, com várias características, algumas até um pouco diferentes, a revolta dos Taipings, a revolta dos Boxers, mas de qualquer maneira, a fragilidade da monarquia chinesa diante do imperialismo permitiu ou levou a que correntes republicanas começassem a ganhar força. Em 1911, a monarquia chinesa foi derrubada e foi instaurada uma república sob a liderança daquele que é considerado o pai da China moderna, Sun Yat-sen. Só que essa vitória que se deu na região das principais cidades, Beijing e Nanquim, ela não garantiu o controle por parte do novo governo de todo o território. As diversas lideranças militares, as diversas lideranças dos grandes proprietários de terra, da nobreza chinesa, vamos chamar assim para facilitar, não aceitaram muitas vezes esse governo central de Beijing republicano, e houve então um processo de desagregação interna da China e a importância da figura dos senhores da guerra. Senhores da guerra são esses líderes militares ou líderes da nobreza local que não aceitavam o governo central e daí que reagiam mantendo sob seu domínio um determinado território. Houve a questão da participação chinesa na Primeira Guerra Mundial, do lado da Entente, assim como os japoneses também participaram do lado da Entente, e ao final da guerra, havia duas propostas muito diferentes, a japonesa de continuar controlando e expandir o domínio de certos territórios que o Japão tinha no litoral chinês e incorporar ao domínio japonês aquelas áreas do litoral que pertenciam à Alemanha, derrotada na guerra, enquanto, obviamente, o governo chinês defendia que esses territórios deveriam ser integralmente entregues à China, inclusive o território sob controle japonês, ou seja, que as potências imperialistas se retirassem. Só que na decisão lá tomada em Paris pelos chamados quatro grandes, os Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália, foi atender aos reclamos japoneses. Isso gerou uma reação muito forte, principalmente de setores da juventude urbana, estudantil chinesa, nas principais cidades, e isso levou, a partir do movimento 4 de maio, ao fortalecimento do Partido Nacionalista chamado Kuomintang, que tinha sido fundado por Sun Yat-sen, e começa então uma guerra civil entre o Kuomintang e esses senhores da guerra de forma mais clara. Em 1921 foi fundado o Partido Comunista da China, dentro daquela sequência lá da Terceira Internacional, defendendo uma revolução chinesa agrária e anti-imperialista, ou seja, contra o latifúndio e contra
a presença estrangeira na China. Isso unia, se você pensar bem, né, as teses do Kuomintang, nacionalista e contrário, né, os grandes proprietários de terras na China, os senhores da guerra, as teses, pelo menos nesse momento, as ideias do Partido Comunista. Então, a possibilidade de uma aliança entre esses dois grupos era uma realidade. Dentro do Partido Comunista havia duas vertentes, duas alas. Uma que defendia o modelo tradicional que vinha lá da União Soviética, né, de que caberia a liderança da revolução ao proletariado urbano, e uma outra corrente, essa segunda, liderada por Mao Zedong, porém minoritária, tá certo, dentro do Partido Comunista nesse momento, que defendia que, no caso chinês, seria o campesinato a classe revolucionária por excelência, e a ela caberia ao campesinato a direção desse processo. Tá? Em 23, Sun Yat-sen e a liderança do Partido Comunista realizam uma aliança para lutar junto contra os senhores da guerra, que mais ou menos dominava aqui, mais ou menos a situação em 1925, a presença dos senhores da guerra, não é isso? Aqui os aliados, não é isso, de outros senhores da guerra, tá? Como eles dominavam o território. Em 1927, após a morte de Sun Yat-sen em 1925, o novo líder do Kuomintang, Chiang Kai-shek, tinha muito receio do fortalecimento dos comunistas nessa aliança. Tá? Rompeu a aliança com o Kuomintang e, a partir daí, a partir do denominado massacre de Xangai, quando nessa cidade chinesa, que era controlada pelos comunistas, o exército do Kuomintang entra na cidade como aliado, mas na madrugada inicia um ataque e o assassinato das lideranças comunistas na região. Tá? Isso gerou um rompimento e, na verdade, gerou também, né, o fato de que só restou do Partido Comunista, efetivamente, só restaram as bases rurais, né, organizadas por Mao Zedong. É por isso que, no final das contas, a ala do Mao Zedong acabou sendo vitoriosa, a ideia da liderança do campesinato, porque aquela ala que defendia, né, o núcleo central do Partido Comunista nas cidades, voltada para o proletariado urbano, foi dizimada nesse momento aí da ruptura com o Kuomintang. Tá? O processo, então, agora, do Kuomintang é se voltar com o governo Chiang Kai-shek, faz aliança com os senhores da guerra para combater os comunistas exatamente, essa aliança foi fundamental, tá, para ele, tá? E os comunistas passaram a ser alvo do ataque do agora chamado governo nacionalista do Chiang Kai-shek, ao novo líder do Kuomintang. Tá? E os ataques às bases camponesas. O Partido Comunista propunha o chamado bloco das quatro classes, proletariado, burguesia nacional, pequena burguesia urbana e campesinato, para fazer a revolução e unir o povo contra aqueles que seriam os opressores, o Kuomintang. Foi fundado, então, o Exército Popular de Libertação, certo? Por parte, né, do grupo liderado pelo Mao Zedong, do Partido Comunista, e em 31 uma novidade que vai começar a interferir, a novidade externa que vai começar a interferir nesse processo de conflito interno, a invasão da Manchúria pelas forças militares japonesas. Tá? Então, a ocupação da Manchúria, mas o governo do Kuomintang não dá a essa questão o peso maior, continua como principal inimigo para o Kuomintang os comunistas. E eles, então, atacam as bases no sul, e depois de uma série de tentativas de invasão, elas romperam as linhas de defesa dos comunistas, e os comunistas, então, liderados por Mao Zedong, iniciaram a chamada Longa Marcha. Tá? Quando eles saem aqui das principais regiões do sul que eles controlavam, eles comunistas, e fugindo, né, buscando não ter o contato direto militar com as forças do Kuomintang, eles foram se refugiar na província de Yan'an, uma província montanhosa no norte, onde organizaram os comunistas a sua primeira zona libertada, isto é, uma área totalmente controlada pelos comunistas, um governo comunista dentro da China. Tudo bem? Enquanto isso, os japoneses, avançavam sobre o centro-sul da China, o que obrigou comunistas e nacionalistas a uma trégua para lutarem contra os japoneses. Essa trégua, então, durou de 37 a 45,
Tá? O governo japonês ele conseguiu, né, em certos momentos, expandir seu território, pelo território chinês, aqui a Manchúria, aqui a partir de 37, e aqui as aquisições japonesas em território chinês até 42. Os comunistas eram fortes aqui na região do norte, enquanto os nacionalistas do Chiang Kai-shek tinham força aqui no sul. Tudo bem? Mas em 45, Hiroshima, Nagasaki, os japoneses se retiraram. Houve então uma tentativa de acordo projetada tanto pelo governo norte-americano quanto pelo governo soviético, né, entre nacionalistas e comunistas, mas o início da Guerra Fria, a tensão entre as duas superpotências levou a um fracasso essa tentativa de acordo e a retomada da Guerra Civil. E na Guerra Civil, ao final das contas, os comunistas se tornaram vitoriosos porque receberam amplo apoio, principalmente dos camponeses, porque nas zonas libertadas os comunistas faziam um processo de reforma agrária, entregavam terras aos camponeses. Em outubro de 41, em outubro de 49, Mao Zedong, em Beijing, proclamou, né, a existência da República Popular da China. O governo nacionalista de Chiang Kai-shek se refugiou em Taiwan e foi reconhecido como a verdadeira China pelo governo dos Estados Unidos e pelos países ocidentais. Na ONU, a República da China, Taiwan, continuava sendo a única China, enquanto a República Popular da China só era reconhecida pela União Soviética e pelos estados do bloco socialista. Tá? Aqui alguns mapas, a ocupação japonesa, é isso? Aqui as bases comunistas, né, que lutavam contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial, como elas foram se estendendo, é isso? Aqui no sul a presença dos nacionalistas, né, e aqui o final da Guerra Civil, depois da invasão soviética Manchúria, que fortaleceu, obviamente, os comunistas, eles foram derrotando até que os nacionalistas se retiraram para Formosa em 1949. A partir daí, as etapas de construção do Estado socialista. Tá? Num primeiro momento, uma aproximação muito forte à União Soviética, perfeito? A intervenção chinesa na Guerra da Coreia, estudamos quando vimos Guerra da Coreia, e dentro do modelo, já que é aliado da União Soviética, o modelo era o salto, era o plano quinquenal, o chamado salto para frente. Os chineses sempre gostaram de dar nome, né, aos seus momentos aí de construção do socialismo. Primeiras medidas, então, é o modelo soviético: estatização, ênfase no setor de base e infraestrutura, e a coletivização da terra, como na União Soviética. Perfeito? Formação de cooperativas de camponeses. Só que dentro do Partido Comunista, duas alas. A ala pragmática e a ala voluntarista. Os voluntaristas, liderados por Mao Zedong, consideram que se você, né, que a vontade é que move o mundo. Então nada é impossível, desde que você tenha força de vontade. Os pragmáticos consideravam que a partir do momento da revolução vitoriosa, tratava-se, né, de seguir determinadas, segundo eles, leis, né, da economia, isso, da vida social, porque a participação popular fora muito importante na Revolução, mas na construção deveria se deixar a quem sabe, aos especialistas. Era uma luta, entre aqueles que falavam numa revolução popular em que a pressão popular fosse constante e aqueles que achavam que era o momento, né, dos técnicos, dos que sabiam fazer, dos que tinham know-how, caminharem, né, na liderança e a população seguir esse modelo. Mao Zedong, né, discordava dessa tese, né, dos técnicos e vai atuar fortemente para isso. Na luta interna, a política das 100 flores foi quando Mao, com receio, né, desse fortalecimento desses grupos pragmáticos, né, abriu uma campanha para críticas a erros cometidos pelas lideranças do partido. E nessa crítica, obviamente, a crítica foi aos pragmáticos, que dominavam naquele instante, né, o aparato de Estado chinês e o próprio Partido Comunista. Tá? Então, os pragmáticos criticados foram, né, retirados nesse momento do governo, passaram por processos que os chineses chamam de reeducação, tudo bem? Mas a partir do momento em que Mao foi retirando aquelas lideranças pragmáticas e colocando no lugar pessoas ligadas ao seu grupo, fazer críticas agora atingiria o próprio grupo do Mao Zedong. Então ele proibiu
depois de 8 meses de campanha, né, a continuidade das críticas, identificando-as como antissocialistas, e passou a controlar, né, o Partido Comunista e colocou em prática o seu projeto, né, o grande salto para frente, que seria o modelo chinês de socialismo, diferente do soviético. A ideia é, para ele, né, fixar a população rural no campo. Por quê? Porque o modelo soviético, que falava em industrialização acelerada, né, levaria a uma urbanização, a um êxodo rural brutal. Imaginem êxodo rural na China. Daí a formação das chamadas comunas populares, que seriam, né, regiões no interior, onde todas as atividades econômicas seriam realizadas, tanto o setor agrícola, quanto o setor industrial, o setor primário, o setor secundário, né, da economia seriam realizados no mesmo espaço. E, não perdendo a questão, né, do modelo soviético, né, a ênfase na indústria de base, principalmente por causa da questão da defesa militar. E aí o problema da construção dos altos fornos dentro das comunas, tudo bem? Ora, esse salto, grande salto, foi um desastre, criou, né, um processo, né, que gerou uma fome generalizada. É verdade que parte dessa fome também teve a ver com problemas, né, de fenômenos naturais, grandes secas ou grandes enchentes em determinadas regiões da China, mas determinadas medidas, como essa, por exemplo, dos altos fornos, vejam aqui uma comuna idealizada, perfeito? Aqui estão os altos fornos para a produção de aço. Tá? Agora vamos ver, continua a idealização, tá? Vamos ver a realidade. Tá? Isso aqui é a idealização da vida na comuna, uma vida completamente coletiva. Tá? E aqui a realidade. Esses são os altos fornos, tudo bem? Que evidentemente não conseguiam produzir aço de forma nenhuma. Muitas vezes, como havia a obrigação da produção de cotas, né, e as lideranças locais do Partido Comunista tinham que cumprir essas cotas, o que acontecia? Tá? Você destruía implementos agrícolas para gerar um aço, entre aspas, tá? Sem nenhum tipo de utilidade. E aí, sem instrumentos agrícolas, a produção também diminuía. Tá? Depois, outras questões, por exemplo, combate a pragas. Então, os pardais foram considerados pragas porque eles tiravam sementes dos campos. Então, começou uma onda, não, uma campanha para matar os pardais. Ora, mataram pardais, tudo bem? O que aconteceu? Os insetos, né, devastaram as lavouras, e aí depois tiveram que importar pardais. Ou seja, aquela ideia de que se você tem vontade, você faz, levou a esses problemas também bastante agravados dentro da China. Tá? A grande fome levou a um afastamento momentâneo de Mao, né, por vontade própria, vamos chamar assim, tá? da linha de governo. E os pragmáticos retornaram. O rompimento com a União Soviética na crise dos mísseis é um outro dado desse momento. Tá? Depois que os pragmáticos retornaram, Mao, em 66, considera que, de novo, a revolução está morrendo por falta de participação popular, porque os técnicos controlam tudo, então ele faz um novo apelo, né, à movimentação, né, da população para construir o Estado socialista através da revolução cultural. Então é um apelo às massas e fundamentalmente à juventude, é um ataque ao que ele chamava os quatro velhos, tudo bem? Os velhos costumes, as velhas ideias, né, as velhas tradições, enfim, tá? Ao velho pensamento, e construir o novo. Então o novo só poderia ser construído pelas pessoas muito jovens. Então, diante disso, a Guarda Vermelha, formada por jovens, parte para um processo de modificação. Eles vão para o campo, sob inspiração de Mao, para convencer a população das novas realidades, da nova forma de pensar. E essa nova forma de pensar deu origem ao chamado maoísmo, porque o livro principal era o livro vermelho de pensamentos do camarada Mao Zedong. Um igualitarismo radical, igualdade plena de salários, houve o fechamento das escolas, das universidades, porque eles ensinavam o velho, tudo bem? E o processo de radicalização política foi de tal ordem que a Guarda Vermelha, né, saiu do controle. Mao Zedong, então, por razões aí de tentativa de manter, né, o controle da situação, ele mandou o exército reprimir os guardas vermelhos e pôs fim à Revolução Cultural. Aqui aspectos da Revolução Cultural, o maoísmo,
mal como guia, né, os vários povos existentes, as várias etnias existentes dentro da China, o mal com as criancinhas e o livro vermelho, e aqui a realidade, não é isso? Do ataque a professores, a líderes que eram considerados, né, pragmáticos e, portanto, que deveriam ser reeducados. Aqui é no Tibete, essas duas fotos, com a queima de ícones budistas, de livros budistas, tudo bem? Aqui as crianças como elemento fundamental da revolução cultural, tudo bem? E aqui os guardas vermelhos, né, no campo, ensinando a leitura do pensamento do camarada Mao Zedong. Com a morte de Mao Zedong em 76, os pragmáticos retornaram ao poder, tudo bem, e elaboraram a chamada política das 4 modernizações, abrindo a economia chinesa para o capital externo, a formação das zonas econômicas especiais, que deram origem ao modelo chinês, que muitos dizem socialismo de mercado, outros falam capitalismo de Estado. E nós vimos, quando estudamos, né, a última etapa da Guerra Fria, a situação lá da Praça da Paz Celestial, quando muitos estudantes, principalmente jovens chineses, pediam a 5ª modernização, que seria, né, a questão da liberdade política, o fim do monopólio do Partido Comunista. Foram para a Praça da Paz Celestial no início de 1989, acamparam, não é isso? E aqui as EEs, perdão, criticavam o maoísmo, e a resposta do governo chinês, né, de Deng Xiaoping, que tinha feito as 4 modernizações, a liberalização econômica, foi uma duríssima repressão que pôs fim, né, a esse movimento. Tá? Retorno aqui, certo? E me despeço de vocês, agradecendo, né, a paciência de terem escutado, né, essa aula, essa gravação. Um grande abraço.